Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos retomar nossas aulas de física com a continuação dos exercícios da nossa última aula, tá? Correção dos exercícios que tínhamos pedido para vocês tentarem realizar, ok? Então, como já é de praxe, né? Infelizmente continuamos aí com as condições um pouco restritas em relação a ministrar o conteúdo para vocês. Então peço desculpas já de antemão, que tenha um pouco de consideração em relação a esse período um pouco complicado que estamos passando, e já com um pensamento positivo que iremos ultrapassar todo esse período aí turbulento, ok? Não vamos desanimar, tudo vai se resolver. Então, eu peço a vocês que tentem acompanhar esse vídeo com o auxílio do livro didático de vocês, tá? Então, o primeiro exercício que nós iremos comentar é o exercício 1 da página 254, tá? Do módulo 14, tá ok? Bom, então vamos lá. O exercício 1 da página 254 comenta o seguinte, tá? Em 27 de setembro, foi possível a observação no Brasil de um eclipse lunar total. Durante esse fenômeno, a sombra projetada na Lua pela Terra possui duas partes denominadas umbra e penumbra. A umbra é uma região em que não há iluminação direta do Sol, e a penumbra é uma região em que apenas parte da iluminação é bloqueada. A separação entre essas regiões pode ser facilmente explicada com o uso da... Aí tem as opções que confirmam esse fato mencionado no texto, tá? Então, dentro dessas opções que nós visualizamos aí no nosso livro didático, a opção correta seria a letra B, que menciona que a separação entre as regiões de umbra e penumbra é explicada com o uso da óptica geométrica, tá? Então, as outras opções são a letra A, que é a lei de Coulomb, que não explica, pois a lei de Coulomb menciona a explicação da força eletrostática, tá? Termodinâmica também não explica, que é a opção C, pois menciona a transmissão de calor entre corpos com temperaturas diferentes e a consequência dessa transferência de calor. A opção D também não explica, pois menciona a lei da gravitação universal. Então, também não tem nada a ver com esse fato mencionado no texto do exercício 1. E a letra E, opção E, para encerrar, menciona sobre eletrostática, tá? Também não é a justificativa correta para o que foi mencionado no texto. Então, para a gente confirmar aí, a opção correta é a letra B, do exercício 1 da página 254, ok? Então, passando para o exercício 2 da página 254, a gente tem o seguinte texto. Uma almofada listrada nas cores vermelha e branca é colocada em uma peça escura e iluminada com luz monocromática azul. As listras vermelhas e brancas são vistas respectivamente de que forma? Então, nós teremos como resposta a opção letra D, tá? As listras serão vistas como pretas e azuis, tá? Então, se nós tivermos
né, um objeto com uma determinada cor e colocar uma luz diferente da cor que ele possui, que ele apresenta, ele irá apresentar, no caso para nossa visão, tá, a cor preta, tá? Por isso que nós temos como resposta a opção letra D, ok? Passamos então para o exercício 6 da página 257. Então, pessoal, nós iremos prosseguir com nossos conteúdos referentes à óptica geométrica. Porém, antes de prosseguirmos, peço a vocês que tentem fazer os exercícios que estão presentes no livro de vocês, tá? No livro didático de vocês, pois é válido para o conhecimento de vocês essa prática dos exercícios, tá? Infelizmente não temos tempo hábil para realizar todos os exercícios, então parte muito do interesse de vocês de tentarem fazer, de se buscar esse conhecimento, tá? Se baseando também, além do vídeo, nos livros ou algum outro tipo de conteúdo de plataforma que vocês possam obter o conhecimento para ir exercitando sobre os nossos conteúdos, ok? Então, continuando, teremos a câmara escura de orifício, tá? Essa câmara escura, ela é, vamos dizer, o princípio das antigas máquinas fotográficas, tá? Então, nós temos aqui uma caixa escura, tá? Então, no caso, no interior dela é todo escuro, pintado de preto ou envelopado com alguma capa escura, tá? Para que dificulte mesmo o espalhamento, né, luminoso. Temos presente na frente dessa câmera um objeto, tá, que está distante a uma determinada, né, distância da caixa, da câmera escura, tá? Temos aqui também a distância da caixa, né, o interior da caixa, tá? Que no caso vai ser equivalente à distância entre a imagem que vai estar projetada no interior da câmera e o orifício da caixa, que é por onde vai entrar o raio luminoso, tá? Projetando assim a imagem do objeto que está presente na frente da caixa, tá? E como que a gente consegue calcular a distância entre imagem, objeto e objeto da caixa e a imagem no interior da caixa, tá? Teremos aqui, ó, uma relação de semelhança entre imagem e objeto e a distância entre a imagem e a caixa e o objeto e a caixa, tá? Reparem o seguinte, aqui ó, onde está um pouco mais escuro, tracejado, tá? É a representação de dois triângulos esses semelhantes, tá? Então aqui a gente tem um triângulo maior e aqui, ó, temos um triângulo menor. Se fizermos a semelhança de triângulos, né, utilizando os lados semelhantes, então, ó, lado menor sobre o lado maior, dividido, né, lado menor dividido pelo lado maior, vai ser igual ao lado
menor dividido pelo lado maior, ok? Então temos aqui a definição das incógnitas. O I é o tamanho da imagem, O, tamanho do objeto, P, distância entre o objeto e o orifício da câmera escura, ou da caixa também, pode ser chamado. E P' é a distância entre a imagem e o orifício. Em seguida, iremos ver o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Então, quando um raio luminoso segue determinada trajetória, o caminho de ida da luz é igual ao caminho de volta, tá? Então, ó, temos esse caminho aqui, ó, para esses 3 raios luminosos, tá? Eles vão tocar essa superfície refletora, que no caso é o espelho, e vão continuar se propagando da mesma forma que antes da reflexão, correto? Então, ó, quando um raio luminoso segue determinada trajetória, o caminho de ida é igual ao caminho de volta. Agora temos o princípio da independência dos raios luminosos, que diz o seguinte: quando 2 raios de luz se cruzam em determinado ponto, cada um segue sua trajetória sem qualquer desvio ou alteração. Ou seja, temos 2 canhões luminosos, ou seja, 2 lanternas acesas, e feixes de luz emitido por elas se cruzam. Nesse ponto aqui, ó, onde eles estão se cruzando, tá? Não haverá interferência de uma sobre a outra, tá? Sem que ocorra desvio ou diminuição da intensidade luminosa de qualquer uma delas, ok? Então vamos seguir com alguns exercícios de exemplos, tá? Para podermos compreender um pouco melhor o que foi ministrado para vocês. Então, galera, vamos lá para o exercício 5 da página 255, né? Que diz o seguinte: um menino de 1,5 metro de altura produz uma sombra de 50 centímetros. No mesmo instante, um prédio próximo ao menino produz uma sombra de 20 metros. A altura do prédio em metros é. Então, temos aqui o menino de 1,5 metro produzindo uma sombra de 50 centímetros em virtude dos raios luminosos, que também irão tocar a superfície do prédio, que irá gerar uma sombra de 20 metros, sendo que o exercício pergunta a altura desse prédio, tá? Utilizando o mesmo raciocínio da câmara escura de orifício, nós conseguimos visualizar aqui 2 triângulos semelhantes, ó. Triângulo menor, triângulo maior, tá? Então, ó, a altura do triângulo maior sobre a altura do triângulo menor é igual a sombra ou distância do triângulo maior sobre o triângulo menor, tá? O que fizermos do lado esquerdo da igualdade tem que ser feito da mesma forma do lado direito. Ou seja, se eu comecei pela parte maior do lado esquerdo, do outro lado também tem que começar pelo lado maior. Se eu começar pelo lado menor do lado esquerdo, continuo com o lado menor do lado direito. Tudo bem?
Então, substituindo os valores, teremos aqui x dividido por 1,5, que é a altura do menino, vai ser igual a 20 dividido por 0,5 metros, que é os 50 centímetros da sombra do menino transformados em metros, tá? Então, multiplicando cruzado, teremos 1,5 vezes 40, que nos fornecerá uma sombra de 60 metros. Mais um exercício para a gente praticar. Agora exercício 5 da página 259. E o exercício 5 diz o seguinte: um objeto Y de comprimento 4 cm projeta uma imagem Y' em uma câmara escura de orifício, como indicado na figura. Sendo assim, o comprimento de Y' é em centímetros igual a. Então vamos identificar, né, os valores no nosso enunciado, tá? Temos aqui a distância entre o objeto e a câmara escura, que vale 50 centímetros. A distância da imagem até o orifício da câmara, que vale 20 centímetros. Temos o valor de Y, que é o tamanho do objeto, que vale 4 centímetros. Precisamos descobrir o valor de Y', que no caso é a imagem da câmara escura, ok? Então temos objeto valendo 4 centímetros, distância do objeto até a câmara de 50 centímetros, distância da imagem até o orifício da câmara de igual a 20 centímetros e vamos calcular o tamanho da imagem. Então, o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto vai ser igual à distância da imagem sobre a distância do objeto. Então, temos aqui imagem sobre o objeto, que vale 4 centímetros, vai ser igual à distância da câmara até a imagem, que vale 20, dividido por 50 centímetros, que é a distância do objeto até a câmara. Multiplicando cruzado, vamos encontrar o valor da imagem igual a 1,6 centímetros. Ok? Então, galera, vou deixar mais esses dois exercícios aqui para vocês tentarem resolver, tá? Exercício 2 da página 259 e exercício número 10 da página 261. Todos esses exercícios mencionados no livro de vocês, tá? Então peço que tentem resolver os exercícios para podermos praticar o que foi ministrado para vocês. Então não deixe de fazer os exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, tá? Por e-mail. Continuem estudando, não desanime. Sei que a condição não é das melhores, mas isso vai passar, ok? Abraços a todos, até a próxima aula, tchau.